Olá para todas vocês, olá para todos vocês, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja assistindo. É sempre muito bom ter a sua companhia. Se você gosta do nosso programa, compartilha com outros o link, tá bom? Para que isso se multiplique e essa palavra chegue para outras pessoas também. A gente estuda a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. O nome do programa é Classe de Professores, mas se dirige a todo mundo que gosta de estudar a Bíblia. A lição desse trimestre é Provados pelo Fogo, e nós chegamos na lição número 8 essa semana. Você tem a lição toda aqui, a gente já disponibiliza hoje, sábado à tarde, e você tem a semana inteira para estudar. Você pode ver aos poucos, ou pode ver hoje toda a lição, e depois você já tem uma noção básica para estudando a sua lição, tá bom? A nossa lição da semana é Vendo o Invisível. Esse é um assunto que muito me interessa, do qual eu gosto bastante. E a gente vai orar para começar. Mas antes eu quero apresentar para vocês o nosso grupo, né? Olha aí, esse trio fantástico, Marcelo, Lúcio e Didio. Bem-vindos, amigos. Obrigado aí, viu, por estarem comigo aí mais uma vez nessa lição. Daqui a pouco a gente começa com o Lúcio, é isso, né, Lúcio? É isso aí. Então vamos orar. Deus amado, estamos aqui diante da Tua presença para mais uma vez abrirmos a Sua palavra. Pai, nós precisamos do Seu Espírito para que essa palavra em nós se transforme em atos. Então, por favor, fica conosco e nos move segundo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então vamos começando. Lúcio, a lição é Vendo o Invisível, aí você vai ficar com o sábado e o domingo, que é Generosidade do Nosso Pai. O que você tem para compartilhar com a gente? O versinho para memorizar, ainda chama assim? Versinho para memorizar? Chama, né? Era verso áureo. É verso áureo antes. É verdade, é verdade. Está lá no capítulo 11 de Hebreus, verso 27. Na galeria dos heróis da fé, encontramos Moisés. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O Moisés, ele não teve medo. É curioso pensar nesse Moisés sem medo do rei, porque quando a gente observa o Moisés no início ali, no episódio da sarça, que ele é chamado, ele vê a sarça pegando fogo e se esconde. Ele acaba tendo um certo medo, ali em Êxodo capítulo 3. Ele também tem um pouco de medo da missão, ele coloca vários empecilhos e fala: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, Senhor, eu não... manda outro, eu tô sozinho, poxa, meu irmão não vai comigo. Enfim, ele tem uma série de empecilhos que refletem um pouco do medo dele. Mas a jornada dele é essa jornada de alguém que no capítulo 3 está com medo, tem os seus medos, e é normal a gente ter medo e suas inseguranças. E no capítulo 19, no mesmo monte, agora não só uma sarça pegando fogo, né, mas o monte inteiro pegando fogo, o povo tem medo. Aí o povo diz assim: ô Moisés, vai você lá, conversa com Deus, porque a gente está com medo. Aí o Moisés deve pensar assim: eu já tive esse medo. Eu também já tive o medo de falar com Deus. Veja, não temas. Ele fala depois dos 10 mandamentos, ali no capítulo 20. Então, eu acho que essa jornada do ver o invisível é uma jornada também sobre os nossos medos, sobre fé, obviamente, a gente está falando sobre isso, né? Mas eu acho bonito. E eu vou encerrar essa minha participação breve aqui com o versinho no capítulo 3, eu estou falando de Moisés, né? No capítulo 3, quando ele pede um sinal, o verso 12 diz assim: Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. A vós outros... Enfim, tá bom, tá aí. O que eu achei legal? Porque tinha uma sarça pegando fogo. Aí Deus fala assim: olha, o sinal é você voltar para cá e me adorar aqui. É justamente o sinal, é a ausência do sinal. É tipo assim, ó, você vai voltar. Uma hora você volta.
Então, essa ideia de sinal, e a gente pede para Deus um sinal, Senhor, me mostra, me dá um sinal e tal. Já alguns sinais já tinham acontecido, né? A Bíblia chama as estrelas de sinais, o sinal da circuncisão, que é a da aliança com Abraão, o sinal do Caim, que ele pede para Deus proteger ele. Mas esse sinal de Moisés, para mim, ele é o mais emblemático, que é o tema da lição, que é o sinal do invisível, é o sinal da fé. Olha, a única coisa que eu vou te dizer aqui, Moisés, com essa sarça pegando fogo a sarça não é o sinal. O que é o sinal é você voltar para cá e me adorar. O sinal ele está num ponto futuro e você não tem garantia nenhuma. A garantia sou eu falando. Você vai voltar e vai me adorar aqui. Então, eu acho isso bonito, assim, para a gente começar esse papo de fé e já emendando com a ideia de generosidade. A generosidade aqui, para mim, da companhia de Deus, a generosidade da promessa, e a gente poderia citar dezenas de histórias onde Deus é generoso, enfim. E aí eu quero ouvir os amigos. Essa questão aí de Moisés, se a gente pergunta assim, qual foi o único homem na Bíblia que viu a Deus? E aí, talvez desavisadamente, as pessoas dizem, Moisés. Só que Jesus diz assim, ninguém vê o Pai senão o Filho, né? Então, ver o Pai mesmo, Moisés não viu, né? Pode dizer, ele falou com Deus, Deus falou com ele, tá, mas aqui nós estamos falando de ver o invisível, né? E Moisés não viu. Esse assunto de ver na Bíblia, ele é recorrente. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, no caminho de Maús, os dois discípulos, eles enxergam que Jesus está ali, mas eles não veem que é Jesus, né? Eles não conseguem ver Jesus, eles sofrem de cegueira espiritual, né? E aí depois você vai encontrar lá na parábola do bom pastor, em João 10, as ovelhas todas escutam a voz, mas só as dele ouvem a voz dele. Então ele está falando de surdez espiritual. E quando vai para Mateus 13, na parábola do semeador, ele diz que aquele povo é cego e é surdo, né? E para Laodiceia, Deus também fala que Laodiceia é pobre, cego, miserável, né? Nu. Então, ou melhor, ela é, bom, eu esqueci os termos exatos, mas ela é pobre, surda, cega, miserável e nu. E ele diz ainda mais lá no fim, assim, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, ela é surda também, né? Então, é um assunto muito recorrente, e esse ver a Deus, ele é importante, porque se Deus coloca esse assunto aí na palavra dele, ele é muito importante, né? Esse ver, não com esses olhos aqui, né? Porque muitas pessoas desejam ter uma visão, ver um anjo, ver. Tem gente que até conhece gente que já pediu algumas vezes, Senhor, me dá uma visão, né? Me deixa ver. O próprio Moisés pediu, né? Mas Deus deseja que a gente o veja com os olhos da fé, né? Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? E tem tudo a ver com generosidade, porque quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse assim, tá bom, vou passar na tua frente, e diz que ele desfilou toda a sua bondade diante de Moisés, né? Só para continuar o nosso assunto. Porque esse negócio de relacionar com Deus é complicado, né? Porque a gente, mesmo vivendo nesse mundo aí de tanta virtualidade, muita gente que tem amigos virtuais, relacionamentos amorosos virtuais, tem gente que tem muita coisa que vive no mundo da virtualidade. Até agora, com essa criação do mundo virtual paralelo, né? Onde você pode ser outra pessoa numa outra realidade aí simulada, a gente vive muita coisa à distância, muita coisa longe assim do toque, do sentido imediato, né? A gente vive num mundo onde você não toca, onde você constrói coisas que você não está ali materialmente trazendo para perto de você. Mas mesmo assim, num certo sentido, essas coisas existem. A gente vê, elas são reais. De alguma maneira, você tem aquilo. Quando a gente se relaciona com Deus, é muito complicado porque você não escuta a voz dele falando. Você não tem nenhuma manifestação sensorial dele.
Aí no meio que você toma uma paulada da vida, que você passa aí por uma luta, uma angústia, uma decepção, você ora, você pede, parece que ele não te escuta, parece que está falando para nada, sabe? Como é que você olha o invisível? Moisés teve muitas experiências sensoriais com Deus, né? Mas quando acontece isso do verso que foi mencionado aí, ele não tinha visto nada ainda. Então ele coloca a vida dele numa trajetória sem ter recebido nada. Por isso que fala que ele viu o invisível, sabe? Quando ele abandona tudo, ele sai do Egito, ele vai para o deserto, ele não tinha visto nada, ele simplesmente foi. Ele foi. Aí as coisas vão acontecendo, ele vai conhecendo a Deus, ele vai se aprofundando no relacionamento dele com Deus. Mas o ver a Deus, a gente tem que educar os nossos olhos para isso, né? Nosso coração. Porque a gente não vê com esse olho, a gente não vê assim da forma como a gente vê, né? Deus, ele se mostra em muitas coisas, mas é como o pastor Fernando falou, a gente está cego para ouvir e para ver. Então a gente muitas vezes determina a maneira como Deus tem que chegar até nós, sabe? E é aquela história de Jesus andando sobre o mar. Os discípulos tinham deixado um barquinho para ele. João capítulo 6 fala isso. Jesus disse, ó, atravessem o lago, eu vou depois. Então eles deixaram um barquinho para Jesus, porque ó, se Jesus vai encontrar a gente, como é que ele vai encontrar a gente? Pô, para pensar, nós estamos aqui no lago, né? Ele tem que pegar o barquinho e remar. Só que aí eles tinham a ideia de que Jesus iria ao encontro deles remando no barquinho. Jesus foi andando sobre a água. E quando eles viram Jesus andando sobre a água, eles não reconheceram Jesus. Eles não viram Jesus. Eles até reputaram que fosse uma manifestação espiritual maligna, um fantasma, como outra coisa qualquer, né? Porque eles não reconheceram a Deus porque eles queriam Deus de uma forma e Deus ele se manifestou de uma outra maneira. Então, a gente pode ver o invisível quando a gente conhece o caráter de Deus e sabe como ele se manifesta. Por isso que a Bíblia fala que Moisés ele viu a generosidade, ele viu a bondade, ele viu a graça de Deus. E Paulo, em Romanos, lá no capítulo 8, ele diz assim, olha, Deus ele está do nosso lado. Deus, ele é por nós, ele está por nós, ele é por nós. E ele deu, junto com Jesus, ele deu o seu filho. E com ele dá todas as coisas. Porque imagina, se ele foi capaz de dar o filho dele por nós, quanto mais as outras coisas da vida ele não vai dar. Então, estejam atentos e com o coração sensível para poder ouvir e ver Deus, onde muitas vezes a gente só vê o vazio, só vê o nada, só vê o vácuo. Quando a gente afina a nossa alma com o Evangelho, com aquilo que é Deus, com aquilo que representa o caráter dele, com os valores dele, não com os nossos valores, a gente começa a enxergar manifestações dele onde a gente não imagina nada. Mas isso é um processo de aprendizado, né? De relacionamento, de conexão, de a gente conseguir ter o sossego suficiente de alma para poder ouvir Deus falando, para poder ver Deus, a ação dele, a manifestação dele, onde muitas vezes a gente vê o abandono, a gente vê o silêncio, sabe? Então, assim, isso requer da gente, como a gente falou numa outra lição, né, que a prova ensina a disciplina. Então, a disciplina faz parte desse processo, né? Você de ser disciplinado para você poder ouvir, para você poder ver, para você poder sentir Deus. E a gente escuta, a gente sente, a gente ouve, a gente vê, quando a gente aprende a lidar com o invisível, entender os valores dele, não os nossos. Legal, e o livro Caminho a Cristo fala muito disso, viu? Do coração atento, o ouvido aberto, os olhos abertos. Lúcio, você ainda vai falar o domingo, né? Não, já falei. Eu só lancei aqui e é isso aí. Legal. Didio, então vamos lá, amigo. Minha vez? É minha vez? Então tá. Vamos lá. É ver Deus, né? Eu não sei se eu já sou ou se eu vou ser pai. A minha esposa está grávida de 7 meses. E é impressionante como tudo passa rápido, né? De repente, pai? Eu? Parece que a Camila é minha esposa, gente. Parece que ela tinha um vestido de mãe no armário. E, de repente, ela vestiu. E, de repente, ela já sabe tudo sobre fetos, sobre recém-nascidos, sobre adolescentes, sobre mães na meia-idade. Ela já... Isso não é nada ainda. Quando nasceu o neném, você vai ver que ela tem toda a experiência do mundo. É isso que eu estou pensando aqui. Então, mas eu não sei... E enquanto eu estou perdido, eu estou procurando a chave do carro, a Camila ela já é uma das melhores mães que eu conheço.
mas ela vive me mostrando os vídeos da Malu, que é a Maria Luísa, e a primeira vez que a gente viu aquele feto, assim, a Malu pequenininha, e só dava para ver o coração dela batendo, e muito rápido. E aí vai se desenvolvendo, ele vira do tamanho, aí depois a Malu virou uma azeitona, depois uma goiaba, depois um abacate, e a Malu já está parecendo um abacaxi agora. Salada de fruta. Uma melancia, Mas aí ela me mostra vídeos tanto da Malu, a gente vai ver junto, e eu não consigo explicar o que eu estou vendo, quanto aqueles vídeos animados do que está acontecendo no corpo da Malu para que ela nasça. Então ela já ouve a minha voz, ela já tem tudo formado, agora ela está crescendo. E assim, querendo ou não, eu não estou acostumado com isso, mas o ser humano está acostumado com isso. E não é porque a gente está acostumado com o recém-nascido que ele não é sobrenatural. É isso que eu estou querendo trazer uma ideia de que, para mim, não é que a gente tem uma vida espiritual, a nossa vida é espiritual. E não é porque a gente está acostumado com alguma coisa que aquela coisa seja ordinária, seja comum, né? Então, eu vejo Deus no nascimento da minha filha. Não é possível, não é possível. O que está acontecendo comigo que eu não consigo explicar. O que está acontecendo com a minha esposa que a gente não consegue explicar. Deus está ali. E eu sei que o Evangelho de João está, mais do que os outros três, ele está preocupado com um Jesus que partiu, que já foi ao céu, ele está escrevendo e se preocupando com aqueles que estão aqui. E agora? Por isso que a palavra para João é tão importante, porque a gente só ia estar numa lição de escola sabatina em vídeo agora por causa da palavra. E a gente ia conseguir vê-lo pela palavra. A gente ia conseguir entender quais são os contornos de Deus, do Pai, de Jesus, pela palavra. E essa discussão fica muito relevante, fica muito visível no capítulo da lição de segunda, que está em João capítulo 14. Separei alguns pontos para a gente ver. E vocês podem comentar, tá, gente? Mas principalmente as perguntas, tanto de Tomé como de Filipe. Tomé fala assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, assim, parece clichê, mas eu acho que é um desenvolvimento do pensamento bíblico, tanto de Israel no deserto, que conhece Deus andando, conhece Deus no caminho, vê Deus no deserto, vê Deus no não lugar, cria uma consciência alternativa num lugar hostil à vida humana. Essa ideia de que a gente vê Deus enquanto a gente anda. Então, Jesus não responde Tomé falando assim, esse é o lugar que vocês estão indo. Jesus não mostra o destino, mas ele fala, eu sou o caminho. Então, se vocês querem chegar onde eu vou, vocês têm que passar por mim, vocês têm que ir comigo. Eu sou o caminho que leva ao Pai, a verdade sobre o Pai e a vida que emana do Pai. Então, mais uma vez, ele aumenta os seus contornos para quem está vendo ele falar e para quem vai ouvir pela palavra, para quem vai ler. E Filipe, ele sintetiza o drama de todo homem, ou seja cristão, seja não cristão. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, como o Pai pensa, como o Pai age, como o Pai sente, como o Pai vê o mundo, como o Pai se comporta diante do mundo, tudo aquilo que ele quis dizer, ele disse por meio de Jesus. Assim como Jesus é, o Pai também é. Então, assim, encarando a vida como uma vida espiritual e as coisas comuns do nosso cotidiano como coisas extraordinárias, vejam só, vocês estão vendo um barro que fala.
A gente pode ter discernimento, a gente pode ter saudade de um lugar que a gente não foi, a gente pode... tem os marcos civilizatórios, tudo isso é Deus conosco. Então é isso, transformar a concretude da vida em também sobrenatural, um barro falante, ver nesses detalhes Deus, entender que eu aprendo sobre ele enquanto eu ando, e qual é o caminho? É o próprio Jesus, que se parece, tem a identidade do Pai. E mais do que isso, eu só vejo em partes. Lidar bem com o mistério. Tá tudo bem, eu não entendo, não vou entender. Não vou entender mais da metade das coisas. Mas um dia eu verei face a face. E muitas coisas vão ser descobertas aos nossos olhos. Eu não quero falar muito mais. Acho que é isso. Legal, muito legal. Um ponto do capítulo 14 do Evangelho de João, que o Didio estava falando e que a lição traz aqui, é uma das frases mais fortes que a gente vê aqui nesse capítulo, é o que diz: eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Mas tantas vezes a gente ora, pede em nome de Jesus e não acontece. Aí parece que é um contrassenso, né? Por que a gente pede em nome de Jesus e a coisa não acontece, né? Tem muita gente que usa o nome de Jesus como uma fórmula mágica, né? Como se fosse assim, um abracadabra espiritual. Você fala, pá, em nome de Jesus, né? Isso aí é em nome de Jesus, né? Tá amarrado em nome de Jesus, como fala o povo, né? Ou em nome de Jesus, qualquer coisa, né? Então é como se fosse assim, aquela carteirada espiritual que você dá de autoridade, né? Ó, em nome Cara, eu de tinha Jesus, esquecido de falar isso. Eu tinha né? até marcado. Exatamente isso. Obrigado, Estamos Marcelo. falando, estamos na sequência aqui, estamos juntos, estamos na sequência. Obrigado. Aí, assim, por que a gente fala em nome de Jesus e a coisa não acontece, né? Aí vem o que o Didio estava falando sobre o conhecer a Deus, sobre o ver a Deus, né? Ele estava falando sobre isso, sobre a gente enxergar Deus na vida e a vida através desse olhar de Deus, dessa presença de Deus. Porque muita coisa que a gente pede não tem nada a ver com o caráter de Deus. Ou tem muita coisa que a gente pede que não tem nada a ver com o evangelho, com os valores de Deus. E não é porque você está pedindo alguma coisa absurdamente ruim, alguma coisa diabólica ou mal, assim, não, são coisas que não condizem com aquilo que é o evangelho, a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida. Pedir em nome de, falar em nome de, é você não só falar no lugar de uma pessoa, representar uma pessoa, mas tem que ter tudo a ver com aquela pessoa. Então, orar em nome de Jesus é a oração que você faz conectada com a vontade de Jesus em você. É por isso que ele fala do Espírito Santo aí, nesse capítulo. Ele falou, ele vai fazer morada em vocês, ele vai estar em vocês, e ele vai estar em vocês, vocês vão estar nele, e vocês em mim, e todo mundo perfeito em unidade. Aí sim, eu oro em nome de Jesus, e aquilo acontece para glorificar o nome dele. Agora, se eu não tenho o Espírito em mim, se eu não conheço a Deus, se eu não sei como Deus é, se eu não conheço os valores de Deus, não adianta chegar a usar um abracadabra, uma fórmula mágica. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo curava em nome de Jesus em Éfeso. E aí foram lá uns malucos, lá, filho de um sacerdote chamado Seva, né? Foram tentar expulsar o endemoniado em nome de Jesus. Dando lá a carteirada, né? Em nome de Jesus, como se fosse uma fórmula mágica, né? O demônio olhou para eles e falou assim, Jesus eu conheço. E Paulo também. Agora vocês, né? E aí foi paulada para tudo quanto é lado. Foi jiu-jitsu demoníaco, diabólico nos caras. Foi o UFC do capeta. Todo mundo apanhou. E eles passaram vergonha. Eles apanharam do endemoniado, para ter uma ideia. Tamanho era o poder que aquele espírito tinha e mostrou sobre eles. Que o nome de Jesus em si, quando não é acompanhado pela presença do Espírito na vida e com a consciência transformada de acordo com essa vontade, não representa nada. Entende? Então, assim, quando eu tenho Deus em mim, conheço a Deus, vejo Deus na vida, entendo o que é a vontade dele para a minha vida, eu peço aquilo que Deus quer para mim. Eu peço aquilo que é a vontade dele para mim. Eu peço aquilo que é o desejo dele para mim. E aí ele faz. Por isso ele é glorificado. Porque é a vontade dele tomando concretização na minha vida, quando a gente pede em nome dele dessa forma. Do contrário, a gente só está dando carteirada vazia sem saber o que Deus quer para mim. E é o que a gente fica fazendo muitas vezes. Por isso muitas orações são atendidas, porque a gente está pedindo aquilo que não é a vontade de Deus para a gente. Né? Posso complementar só com... Eu estava tão focado nos primeiros itens desse dia que eu deixei de falar e você me lembrou muito bem, Marcelo. Eu vou complementar e eu não posso deixar sem falar. Eu acho que uma das grandes diferenças
do Deus que a gente adora, do Deus que a gente vive, do Deus que nasce em nós, é que o nosso Deus é livre. Ele é livre. A gente percebe isso na jornada de Israel, a gente percebe isso no Novo Testamento. Deus é livre. A diferença desse nosso Deus e do Deus aprisionado nos templos, os deuses, é porque o princípio da idolatria é o esgotamento da divindade. É quando você conhece tudo sobre a divindade. Então, os pagãos iam na época de Jesus, desculpa aos pagãos, mas assim, as pessoas que adoravam outros deuses em outros templos, elas iam com sacrifício e podiam pedir cura e prosperidade, mas aquele Deus era conhecido, ele era visível. E uma coisa visível, uma coisa manipulável, que eu posso carregar de lá para cá, que eu posso colocar no meio de uma casa, que eu posso prender, é o princípio da idolatria. E o nosso Deus não é assim. Então, além daquilo que o Marcelo trouxe para a gente, muito obrigado e muito bom, é o fato de eu poder pedir e o nosso Deus ser livre para, com tudo aquilo que o Marcelo já trouxe, para me acompanhar ou não no meu pedido. E tá tudo bem. A gente, essa maturidade espiritual de não parecer uma criança birrenta, ela faz parte do nosso crescimento, né? Do que a gente vai pedir, como a gente vai pedir. Mas graças a Deus, porque ele é livre. Ele não é aprisionado no nosso templo, ele não é aprisionado no nosso prédio, ele escolheu morar no nosso coração. Ele é o Deus que nem o céu dos céus podem conter. Muito menos a minha vontade. Amém. É isso. Amém. Marcelo, a gente podia emendar aqui no poder da ressurreição, terça-feira. Sim. O texto de Efésios, capítulo 1, que é o texto que a lição traz aqui na terça-feira, fala de uma maneira assim, muito, muito complexa. Esse texto ele é um texto muito complexo quando a gente lê, porque Paulo fala muita coisa em poucos passos, sabe? E ele fala de uma maneira assim, muito intrincada aqui, mas ele diz assim, quando você pega lá desde o comecinho do capítulo 1, quando ele se dirige à igreja de Éfeso era uma igreja muito especial para Paulo, porque foi ele que fundou essa comunidade lá em Éfeso, foi fruto do trabalho dele, na terceira viagem missionária dele. E aquela história que eu contei agora aqui do endemoniado acontece lá em Éfeso, né? Então, Éfeso viu muita coisa. A igreja de Éfeso, ela nasceu no meio de muita manifestação do poder do Espírito Santo, muitas curas, muitos milagres, e Paulo pregava todos os dias. Ele encontrou lá uma escola, uma sala lá, que era a escola de Tirano, que não devia lá de ser um bom cara para ter esse nome, né? Tirano, né? Mas ele revezava ali, né, as aulas, né? Ele pegava ali por volta das 11 da manhã e até as 4 da tarde, pregando todos os dias, ensinando e discipulando as pessoas lá na escola do Tirano. Ele fez isso por uns 3 anos. E Paulo fundou essa igreja que era muito querida, muito especial para ele. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito forte, uma igreja que cresceu na base do ensino de Paulo, que viu manifestações do Espírito Santo. Ela casa 2 coisas que é difícil a gente ver em comunidades, né? Que é o conhecimento da palavra e o poder carismático do Espírito Santo. Ou você tem comunidades muito carismáticas ou comunidades que são muito teológicas, né? Éfeso era as 2 coisas. Então, foi considerada uma igreja exemplar. Tanto que lá no Apocalipse, a primeira igreja que vai retratar o espírito da era apostólica é a igreja de Éfeso. Mas quando Paulo fala aqui para essa igreja, ele diz, tem coisa que vocês ainda não conhecem. Vocês experimentaram muita coisa. E eu estou muito feliz de ouvir sobre o amor de vocês, sobre a fé de vocês, sobre a força que existe em vocês. Vocês se tornam um exemplo de bondade e de amor para muitas comunidades. Mas tem uma coisa que vocês ainda não entendem. E ele fala aqui no versículo 18 e diante, ele fala assim, que ele pedia a Deus para que eles, iluminados os olhos do vosso coração, e ele pede para que Deus conceda espírito de revelação, para que eles entendessem isso, que não é pela lógica humana que ele ia falar. Ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, por que vocês foram chamados, por que vocês existem, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a riqueza que vocês têm como herança de vocês, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, como fala assim, Paulo, ele fala muita coisa num espaço muito pequeno. E assim, a gente percebe aqui o esforço dele em tentar sintetizar em palavras a grandeza do sentimento que ele tem. Então, é difícil explicar isso para vocês, mas vocês ainda têm que entender, primeiro, qual é o chamado de vocês, para que vocês existem nesse mundo, entender a herança de vocês, qual o prêmio que Deus dá a vocês. Não é o benefício imediato agora, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é status, não é isso. Qual é a herança de vocês? Qual é a recompensa que vocês têm com o evangelho? E ele fala, qual é o poder que está disponível a vocês? Porque mesmo vendo milagres, vocês ainda não entenderam o poder que está na mão de vocês. O poder que está na mão de vocês é o mesmo poder que Deus exerceu tirando Jesus do túmulo. É o poder da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus deu autoridade a Jesus para ser o governante absoluto do universo. Todos os poderes do universo foram sujeitados a ele quando ele ressuscitou. Essa é a autoridade que ele recebeu. E esse poder todo, ele deu à igreja, a vocês. Tudo foi sujeito a ele. E tudo está sujeito a vocês também. A ressurreição, ela não é um fato na história. É isso que Paulo mostra aqui. Um fato, ele aconteceu. Ele está ali, colocado no passado, e ele vai ser interpretado, reinterpretado, historicizado, revisto, de diversas formas. É um fato. Você crê, não crê, você analisa de outras maneiras, é um fato. Ele está lá no passado. Entre um fato e quem olha para o passado, para aquele fato, você tem um abismo muito grande. É impossível você viver o fato. Um historiador, ele não vai reviver o fato, nem saber como ele é. Ele vai reinterpretar de acordo com a lente historiográfica que ele tem. É assim que é. Esse é um fato. Agora, um fator é algo que desencadeia um processo. É algo que vai se atualizando sempre. É um fator de realização de uma coisa. A ressurreição não é só um fato, ela é um fator. O poder da ressurreição está em nós. Esse poder deu origem a uma nova realidade de coisas. Esse poder deu origem à igreja. Esse poder sujeitou as autoridades do mundo espiritual debaixo da igreja, debaixo de cada um de nós. Esse poder faz com que a minha vida hoje também ressuscite de diversas mortes que a gente tenha. Eu estou recomeçando sempre, eu estou crescendo num processo por causa do poder da ressurreição. Então, quando Paulo fala aqui para o pessoal, eu queria que vocês entendessem isso, porque a ressurreição de Jesus, ela ainda continua em nós. Ele é o Cristo ressurreto, ele está vivo, ele é aquilo que eu não sou, mas eu estou no caminho de ser aquilo que ele já é, porque ele vive. E essa vida dele está presente em mim agora, esse poder da ressurreição está na minha mão. Só que a gente deita em cima de uma bomba atômica espiritual como se ela nem existisse. A gente vive uma vida completamente destituída de poder absoluto, total. Com dúvida, descrença, olhando só o problema, só o agora, só o imediato, só o abandono. A gente não vê o invisível. Então, Paulo fala que eu gostaria muito que vocês vissem isso, porque isso não está disponível à lógica humana. Então, a mente e o coração de vocês precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para vocês entenderem isso na vida de vocês. Que a ressurreição continua, ela continua em você. O poder dela está em você. E é por isso que nós vamos ressuscitar no final. Porque a vida eterna e o poder da ressurreição já estão em mim agora. Então, é impossível a morte ter poder sobre aquele que já foi ressuscitado. Não pode. Ela vai ela só vai se manifestar por um curto período de tempo, é o que Paulo está dizendo. Porque ela vai ser vencida, porque ela já foi vencida, a morte já acabou. A morte morreu. Então, o processo de vida se manifesta agora em mim, mudando a minha maneira de pensar, de sentir, de entender o mundo, me resgatando de diversas mortes que eu sou constantemente submetido, porque eu estou vivendo nesse mundo de pecado, de maldade, de injustiça, fazendo com que esse poder traga esperança para mim, traga vida para mim, para que modifique a minha maneira de me relacionar com as pessoas e, acima de tudo, como ele diz aqui no texto dele, né? Para que a vida de Jesus e a autoridade dele se manifeste também em mim, através de mim. Tudo isso é o poder da ressurreição. Sem a ressurreição, nada disso faz sentido. E essa lógica da ressurreição faz a gente olhar para o mundo e ressignificar todas as coisas. Porque se Jesus está vivo, e Jesus ele foi
eu estou procurando a palavra aqui para não soar errado, tá? Mas, assim, foi o sistema desse mundo que fez com que a cruz de Jesus existisse. Um sistema de autoridade, de interesse, de egoísmo, de controle, de política, de trocas, de barganha, de maldade, de interesses escusos. Isso tudo fez com que a cruz fosse levantada. Do ponto de vista humano, Jesus ele foi, entre aspas, vítima, né, desse sistema. É que ele se entrega e ele tem um controle da situação. Por isso ele não é um mártir, ele não é uma vítima, ele é uma oferta. É diferente isso. Mas se você analisar pela ótica humana, é assim. E se ele morreu por esse sistema, mas ele ressuscitou, então tudo que esse sistema representa foi destruído com a ressurreição dele. Entende? A ressurreição dele matou todas as coisas. Acabou com tudo isso. Então, se eu entendo a ressurreição dessa forma e o poder da ressurreição dele está em mim, eu vou olhar de uma maneira completamente diferente. Todos esses valores do mundo que são importantes e que, ao mesmo tempo, fizeram com que a cruz existisse, foram aniquilados e anulados pela ressurreição de Jesus. Então, a minha maneira de enxergar o mundo também é outra. Eu tenho meu olhar transformado, meus valores transformados. Aquilo que é importante para Deus é importante para mim. E aquilo que é grande para Deus não é grande aos olhos do mundo, mas é grande para mim também. Então, tudo muda. Tudo Marcelo, passa. Tá? Vamos pensar isso aqui na prática, né? Porque toda essa teoria é maravilhosa. Eu queria exatamente isso que você falou, fantástico, né? E vamos aplicar isso aqui na prática, né? Eu acho que, por exemplo, aqui, entregando ao Senhor as preocupações, que aí vem a quarta e a quinta, e fiéis, mesmo sem ver a Deus, isso aí fala de prática. Mas eu queria olhar esses 2 dias sob essa luz, aí, entendeu? Assim, quer dizer, tudo está à disposição, esse poder da ressurreição está à minha disposição, e aí eu mesmo prego, né? Digo assim, a gente sofre de falta a falta de autoestima espiritual, né? Ou de autoridade espiritual, né? A gente falta de autoridade espiritual, autoestima espiritual, eu chamo isso aqui, que é ter tudo isso ao nosso dispor, como você falou, a gente está deitado em cima de uma bomba atômica, né? E acaba não utilizando. E na prática, né? Como é que a gente utiliza isso aqui? Como é que a gente faz uso de todo esse poder aí, né? Quer comentar alguma coisa? Quer que eu comente? Não, vocês que sabem aí, o Lúcio vai continuar na quarta, mas você pode comentar, fica tranquilo. Tá. Não, o problema é que a gente não acredita nisso, sabe? A gente sofre dessa baixa autoestima espiritual porque a gente não encontra, não vê esse valor, entende? Então, o nosso problema é esse, sabe? A gente não se vê por essa ótica. Por isso que a lição fala muito de ver o invisível, de ver o que não se vê, de ver o que a gente não consegue, porque a gente fica muito focado só no negativismo da coisa, sabe? Então, assim, é por isso que Paulo diz, ele fala aqui, pessoal, olha, tem que pedir para Deus abrir a nossa mente, porque isso não consegue entender, assim, pela lógica, sabe? Uhum. Então, assim, buscar, pedir para Deus exatamente isso, né? Para a gente entender o nosso valor, para a gente sentir isso, porque a gente precisa sentir. Por isso que Paulo fala assim, olha, eu peço para que Deus abra a mente e o coração de vocês. É o raciocínio e o sentimento. Para sentir isso, para sentir a nossa importância, para sentir o nosso valor, para sentir o nosso chamado. Por isso que ele fala, né? Por que vocês estão aqui? Descobrir o propósito de vocês, né? Uhum. O viver segundo esse propósito, sabe? A gente não faz isso, né? Porque a gente, como eu falo, nosso pensamento é muito imediatista, a gente quer só o agora, sabe? Então, assim, o Didio falou sobre os ídolos, né? A gente trata Deus muitas vezes como um ídolo, sabe? É uma idolatria, não é uma fé, não é um relacionamento, né? Deus está preso no templo para muita gente. Então eu vou lá na igreja ver Deus, sabe? Mas a vida é uma vida é outra. Deus está lá, eu tenho minha vida aqui. Então eu encontro Deus quarta, sábado e domingo, né? Então datas, né? Mas eu estou lá, estou vivendo isso daí. Então a gente tem uma baixa autoestima espiritual, como você falou, pastor, porque a gente não conhece Deus, não compreende isso. A gente não entende a grandeza, a liberdade de Deus, como o Didio falou, sabe? A gente tem um Deus que é tão limitado quanto nós, sabe? Que está ali sofrendo, lutando para poder atender os nossos desejos e mesmo assim não consegue. E a gente está aqui aos trancos e barrancos vivendo a nossa vida e Deus é uma parte só da vida, sabe? Ele é uma seção.
ele está colocado do lado, sabe? E a gente precisa trazer isso para tudo, para permear tudo que a gente faz. Os nossos relacionamentos, os nossos negócios, o nosso trabalho, sabe? Tudo. Então, Deus está colocado como uma seção da vida. Você tem espiritualidade aqui, você tem negócios aqui, família aqui, trabalho aqui, dinheiro aqui. E a gente tem múltiplas personalidades para cada um desses momentos, né? É assim que a gente vai vivendo. Tá certo. A gente tem que trazer Deus para isso, e a gente não consegue. Esse é que é o grande problema disso, sabe? Legal. Lúcio, o que você tem para dizer? Uma das dicas aí da lição, né, dos conselhos de como viver isso na prática, pastor, é o verso 7 de 2 Pedro 5, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um verso bem famoso. Eu gosto muito da palavra lançar. O título, acho que da lição é deixar, mas o lançar eu gosto mais. Porque traz essa ideia, né, de você jogar com força, né? Essa palavra ela vai aparecer uma outra vez, só uma outra vez no texto bíblico, que é em Lucas, no capítulo 19, no episódio que Jesus está entrando em Jerusalém, e as pessoas começam a lançar parte da roupa. Ele tá montado no jumento, eles estão ovacionando e adorando a Deus, eles jogam a roupa para Jesus sentar no jumentinho, para ficar mais fofinho, e eles jogam a roupa no caminho, para que o jumentinho não pise na terra. Eu estou dizendo isso para a gente ter uma ideia, talvez um pouco mais ampla, sobre o que elas... Imagina uma multidão lançando pedaço de roupa, assim, sabe? Para Jesus passar. Então, é isso, assim, eu acho que quando o assunto é ansiedade, ele talvez já não fica namorando com ansiedade, não fica passando a mão na cabeça da ansiedade, não dá conversa para ela, lança, pega ela e joga o mais longe que você conseguir, porque eu acho que é sobre isso, assim, é uma das dicas que esse Cristo ressurreto em nós, né? O que significa esse Cristo ressurreto na prática? Significa que ele está vivo, e como ele está vivo, ele vai cuidar, é isso, ele trabalha, ele está intercedendo, e minha ansiedade está na mão dele, está lançada. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, que é uma outra palavra mais agora no final do verso, porque ele tem cuidado de vós, essa outra palavra aparece também nos evangelhos, no episódio que Jesus está dormindo no barco, no fundo do barco, e tem uma tempestade. Aí os discípulos dizem assim, Jesus, o senhor vai cuidar da gente? E uma outra vez é com Marta e Maria, quando a Marta está arrumando a casa e a Maria está ali no pé de Jesus, a Marta pergunta assim, Senhor, você não vai cuidar, você não vai se importar que minha irmã está aqui sem fazer nada? Por que eu estou citando isso, né? Porque Jesus, nessas duas cenas, ele diz o que significa cuidar, né? Tipo, ele age. O cuidar é um movimento. Ele tem cuidado de vós, ele se move em sua direção. No episódio da tempestade, acalmando a tempestade. No episódio da Marta, falando, Marta, fica aqui junto com a parte boa. Então, ele se move em nossa direção. Mas ele também diz que o cuidar não é só um verbo, é um movimento. Mas ele fala o que é o oposto de cuidar, que é em João 10:13, quando ele fala que o mercenário não cuida das suas ovelhas. Então, pensar o que é o cuidado de Deus também é pensar o que não é o cuidado de Deus. Quem não é Deus? Deus com certeza não é um mercenário. Com certeza ele não é alguém que cuida esperando receber coisas positivas, que cuida porque ele quer estar barganhando. Ele não é um mercenário, não é um negócio. Ele não está abrindo, né, uma loja. Ele não está cuidando para... Então, eu achei bonito a gente pensar nesse segredo. Poxa, quem Deus é? A gente tem falado bastante disso, né? Ele não é um mercenário, é aquele que cuida. Cuida de quê? Das nossas ansiedades, se lançadas, quando lançadas na mão dele. Eu acho isso importante, como uma dica aí que o pastor perguntou. Legal, legal. O Didio, aqui vem o fiéis mesmo sem ver, e que está no mesmo rumo aí, né? Exatamente, pastor. Tem um livro chamado Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, de um autor, historiador chamado Paul Vane. Ele é um livro muito bom. Um dos, assim,
referenciais da historiografia. E ele diz que as outras religiões da época de Jesus, elas concentravam a sua adoração no templo dos deuses. Inclusive, Éfeso era o centro do culto imperial, porque lá tinha o Artemision, que era o templo de Ártemis. Muito importante para o contexto religioso da Ásia Menor, né? Por que eu estou citando isso? Porque o Paul Veyne diz que um adorador desses templos, ele se aproximava dos seus deuses apenas por meio de um sacrifício. Então, ele deveria levar um sacrifício, e assim, a mente do adorador no templo tinha assim, um ticket, um ingresso para acessar o templo. Porque na cabeça dele era assim, o que eu estou fazendo aqui? Mortal, pequeno, perto desses deuses grandes. Então, o acesso era por meio de um sacrifício. E depois do sacrifício que ele oferecia, ele podia pedir apenas duas coisas, cura ou prosperidade. E aquele Deus concederia a cura e a prosperidade para o adorador que o acessou por meio de um sacrifício. Isso tem a ver com o que o Lúcio falou, com o que o Marcelo, com o que é um mercenário. É colocar Deus num balcão de negócios. Você acessá-lo para buscar as coisas que Deus faz e não Deus que faz as coisas, né? E isso é interessante porque no cristianismo, Deus ofereceu um sacrifício para continuamente viver entre nós. Então a lógica é diferente, é completamente outra. A lição traz Isaías 40, e eu acessei Isaías 40, capítulo 40 aqui. Você vai fazer isso a partir do versículo 11, do verso 11. E Deus aparece como um pastor pela boca do profeta que apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Aí ele começa uma sessão de perguntas que me lembrou a lição número 5, que a gente gravou juntos, não foi, amigos? A lição 5, que o Lúcio falou sobre Jó, não foi? Me lembra justamente a sessão do capítulo 38 de Jó. São perguntas muito parecidas sobre quem é Deus. Aí ele começa a falar, o profeta começa a falar, quem mediu na concha de sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos. Parece muito. Quando naquele momento Jó busca a Deus por respostas, Deus aparece perguntando. E as perguntas que Deus faz para Jó são muito parecidas com as perguntas aqui no contexto de Isaías. E naquele momento a gente concluiu aqui entre nós quatro que quando Deus faz essas perguntas, ele também põe a gente no nosso lugar. Ele fala quem eu sou, sem responder, mas perguntando, e quem você é. Aí ele faz aquela sessão de perguntas até pelo menos o verso 22. Aí ele vai continuar e eu quero pegar um excerto que a lição também pega, que diz assim, no 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Beleza. E aqui eu vou terminar a minha reflexão breve, a gente passou do tempo, com um pensamento que eu aprendi sobre Israel. A forma
da divindade, da consciência de Israel, é acreditar que Deus age a partir do que eu posso ver. Deus, eu consigo ver na concretude do mundo Deus. Eu consigo ver Deus. Não existe aquele discurso espiritualoide, entende? Então, assim, Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo que pode ser visto, desde a terra até o céu. Tudo que eu posso ver saiu da mão dele. Em meio ao que eu posso ver, existe Deus. E aqui está a dimensão prática daqueles que esperam no Senhor. Eles são diferentes. Eu consigo ver Deus naqueles que esperam. Eu consigo ver Deus em mim enquanto eu espero. Eu consigo louvar a Deus no meio do meu furacão. Eu consigo lançar, como o Lúcio falou, a minha roupa, a minha angústia nele. E os outros vão ver, ele é diferente. Eu consigo ver Deus, eu vejo Deus. Ou na ferida, no regozijo, na alegria, na tristeza, eu vejo Deus no outro. Eu vejo Deus em mim. Eu vejo Deus no que eu vejo. Eu sou um barro que fala. Eu vejo Deus em vocês. É isso. Maravilha. Bom, gente, Eu acho bonito aqui só para terminar aqui, pastor. Legal. Eu acho bonito aqui em Isaías 40, nessas perguntas, Deus ele se compara, né, com tudo aquilo que representa a grandiosidade. Ele se compara com o universo, ele dá exemplos do universo, das estrelas, que chama pelo nome, né, medindo os céus a palmos. Ele se compara com a sociedade humana, com os poderes, com os reis, os poderosos. E sempre ele fala assim, olha, tem alguma coisa igual a mim? Existe algo no universo igual a mim? Ou existe algo aí no mundo de vocês igual a mim? Ele se compara com os deuses das nações, que eram deuses fabricados, construídos. Ele fala, é com isso que vocês querem me comparar? Ele fala assim, a quem vocês vão chamar para que seja igual a mim? Eu quero saber se existe alguém igual a mim, não maior, igual. Não tem ninguém igual. Ele é absolutamente único. É isso que ele fala. Então ele diz assim, olha, poxa, se tudo, se ele está absolutamente transcendente a todas as coisas, ele é o maior de tudo, ele diz, por que você acha que o seu problema, por que você acha que a sua causa, a sua necessidade são ocultas para mim? Ele fala. Então ele chama tudo isso, ele mostra toda essa grandeza dele, ele fala assim, não tem ninguém que possa sondar o meu conhecimento. Nem anjo entende a mente de Deus, ninguém entende, ele está para além de todas as coisas. Quer dizer, será que a nossa vida oferece desafio para ele? Os problemas que eu passo aqui, as injustiças que eu sofro, as minhas necessidades, será que ele não consegue resolver isso tudo? Né? Por isso que ele fala aqui, olha, ele consegue renovar e dar força daquele que não tem. Todo mundo que confia em si mesmo, que está buscando em si, está buscando recursos, vão se esvaziar, porque tudo acaba. Fala, a juventude vai acabar, os poderosos, aqueles que têm força, eles vão se cansar. Agora, quem colocou a vida na minha mão, quem confia em mim, quem deixa, quem olha para mim, quem faz de mim a sua esperança, eu renovo as forças. É o que Paulo fala do poder de Deus à nossa disposição. Eu renovo as suas forças, renovo a sua motivação, eu renovo a sua vontade de conseguir. Você vai conseguir, você vai realizar, você vai construir, porque você colocou a vida na minha mão, você confia em mim. Então, Isaías 40 é um chamado para a gente colocar tudo nele. É a mesma lição lá do Pedro, colocar toda a ansiedade, jogar tudo nas mãos de Deus. Olha para tudo isso que existe. Ele não é maior do que tudo isso? Então, meu desafio não é desafio para ele. Então, a gente tem que buscar acreditar nisso, viver essa fé e fortalecer a nossa concepção de quem Deus é, com base nisso que a gente vê aqui na Escritura, né? Com esse chamado, com essa garantia que ele dá para a gente. Amém, amém. Lúcio, quer falar mais alguma coisa? Eu encerro assim, eu estava aqui pensando, a minha participação, lógico, com o Moisés, né? A gente começou com Moisés. E eu fiquei pensando na cena dele no Monte Nebo, sabe? O título da lição é Vendo o Invisível. E ele subiu um monte pela última vez, e quando ele chega lá em cima, aos pés de Canaã, terra que ele não ia entrar, todo o seu esforço para poder chegar lá, sua liderança com o povo, todo o sofrimento. O que é que ele vê, né? O que é que ele vê em cima do monte no seu último suspiro de vida? Ele poderia ver e dizer assim, nossa, eu estou vendo uma terra boa que eu não vou estar.
né? A gente falou bastante de pensamentos negativos e tal. Ele poderia ver, sei lá, com os olhos da inveja, da tristeza por não participar. Mas eu acho bonito porque ele vê com os olhos do invisível. E pela fé, ele vê uma cidade. Ele vê toda a terra sendo conquistada. Porque ele é esse personagem que vê o invisível. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, que também, na prática, é você nem sempre entrar, nem sempre receber a promessa, mas independente de você receber ou não a promessa, entrar ou não, é com certeza sobre a capacidade de ver o invisível, de ver aquilo que ninguém vê, de usar uma lente diferente, e enxergar a cidade, a terra, a promessa se cumprindo, porque a jornada é sobre fé. Uhum. Eu acho que, acima de tudo, Deus está fazendo um chamado para a gente, para tirar o nosso foco desse mundo, em tudo que eu posso ver e ouvir com os meus olhos, os meus ouvidos, e colocar o meu olhar, a minha audição, sobre esse mundo espiritual que acontece ao meu redor, onde Deus está, onde Ele trabalha, onde está acontecendo um grande conflito, né? E entender que as coisas acontecem aqui, mas que elas são uma parte daquilo que está acontecendo no universo todo e na história do universo. Que a promessa para Abraão era uma promessa para a descendência dele, e que ele não tomou posse daquela terra, né? Mas que nós somos hoje aqui até descendência espiritual de Abraão também, e provavelmente, se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, nós também não vamos ver a volta dele, mas todos nós tomaremos posse dessa terra pela promessa, porque quem prometeu é fiel, né? Então, em outras palavras, Deus está chamando assim: abra os olhos para ver o invisível, porque eu estou me movendo, eu estou atuando no universo espiritual, e se você não está vendo, não é porque eu não estou me movendo. Tem um texto em Isaías 42, eu quero terminar com ele, né? Onde Deus diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. A gente não tem essa ideia, né, de que Deus está calado, em silêncio, Deus está muito contido, né? Ele diz, mas agora eu estou gritando como uma mulher em trabalho de parto. Olha o que Deus está dizendo. Está dizendo assim, agora, e esse agora é agora mesmo. Ele está dizendo assim, não fica achando que eu estou calado, pode ser que algum tempo na história do mundo, sim, mas agora eu não estou falando, não estou me movendo, eu estou agindo como uma mulher em trabalho de parto. Ele usa a expressão, né? Eu estou esbaforido, né? Eu estou gritando, estou esbaforido. E aí ele faz um chamado, dizendo assim, surdos ouvir e cegos, abram os olhos para que vocês possam ver. E aí tem um clamor do coração de Deus, onde diz assim, quem é cego como o meu servo? Quem é surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Tu vês muitas coisas, mas não enxergas nada. Tu ouves muitas coisas, mas não escutas. Ou seja, os mais surdos e mais cegos, na opinião de Deus, somos nós que somos os seus filhos. E Ele está chamando a gente para abrir os olhos e para abrir os ouvidos. Porque Ele não está falando nem se movendo. Ele está agindo como uma mulher em trabalho de parto, gritando, esbaforida. Ele está dizendo, estou plantando bananeira, você não está me vendo, né? É isso, estou falando, mas você não está me ouvindo. É um chamado de Deus para tirar os olhos daqui e colocar os olhos nesse plano tremendo, fantástico que Deus fez para nos resgatar daqui. Maior parte do plano ele já cumpriu e falta só um pouquinho. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui nessa lição. Muito bom estar com vocês. Aprendi muito com essas lições. E agora nós vamos ter uma oração. Você que acompanha a gente. Vamos ter oração. Logo em seguida, o pastor César Reis vem com as
dicas dele para os professores de escola sabatina. Eu vou pedir para o Marcelo orar conosco, por favor. Vamos orar, então. Nosso Deus bondoso, muito obrigado por saber que no meio da nossa luta, aflição, o Senhor está do nosso lado. Mesmo que muitas vezes nosso coração esteja duro, sejamos cegos e surdos para não ver, não ouvir, sabemos que o Senhor está sempre constantemente conosco, nos guiando os nossos passos e ajudando a nossa caminhada a cumprir o seu propósito. É o que nós queremos. Queremos que o seu propósito em nossa vida aconteça. Que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, abra os nossos olhos, os nossos corações para sentirmos que a força da ressurreição está disponível para nós, para mudar a nossa vida, a nossa forma de ser, nossa maneira de pensar e de sentir. E que possamos colocar toda a nossa ansiedade aos seus pés, tirar esse peso, esse fardo do nosso coração, dar-nos alívio de alma, Senhor, ao saber que o Senhor é tudo, é grande, é poderoso e tem um interesse enorme no nosso bem-estar, na nossa vida. É o que nós queremos e pedimos para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Valeu. Obrigado você pela sua audiência também. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem na paz. Olá, tudo bem com você? É muito bom recebê-los e recebê-las mais uma vez aqui no nosso encontro semanal. Eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês da sua grande responsabilidade, você que é professor da Escola Sabatina, você que é professora da Escola Sabatina. Eu quero animar você a fazer um trabalho de pastoreio, de cuidar dos seus alunos. É importante, semanalmente, nós temos esse interesse de cuidar dos nossos alunos. Semanalmente, que eu digo, lá na Escola Sabatina, mas diariamente, daqueles que não estão lá conosco. Saber por que eles não foram, quem sabe, à Escola Sabatina no sábado. Se alguém está doente, se alguém ficou desempregado, se alguém perdeu algo importante na semana, se alguém sofreu um acidente ou teve uma perda muito grande. É importante você, professor da Escola Sabatina, pastorear. O que é pastorear? Pastorear é cuidar, ter um interesse com esses seus alunos. Olha, um dos pilares da Escola Sabatina é o estudo da Bíblia. Isso você sabe. Um outro pilar é o trabalho missionário da nossa unidade de ação. Mas há um pilar muito, muito importante, você que é líder, que é o pilar do pastoreio. Esse pastoreio de cuidar dos nossos irmãos, cuidar das nossas irmãs. Então eu quero desafiar você, professor e professora, para que façam um programa, um planejamento de visitação a todos os seus alunos. Isso vai fortalecer a sua classe. Isso vai unir a sua classe, a sua unidade de ação. Se você visitá-lo, demonstrar interesse para com essa pessoa, ela vai adquirir mais confiança em você. Ela vai se sentir bem estando na sua classe, porque você a visitou durante a semana. Você demonstrou interesse por ela. Então, irmão e irmã, o interesse faz com que as pessoas estejam mais engajadas no trabalho, especialmente no trabalho da igreja. E você, líder da Escola Sabatina, você, professor e professora, você é um pastor, uma pastora. Não quer dizer que você foi para a faculdade, fez um curso teológico, foi ordenado ao ministério. Não é isso que eu estou te dizendo, mas o pastor do cuidado, o pastoreio, de cuidar dessas pessoas, de amá-las, de servi-las. Tem interesse nos alunos da sua classe. Não tem interesse somente em transmitir a lição da Escola Sabatina. Isso é importante? Claro que é importante. Mas lembre-se que talvez o mais importante é amar e cuidar dos seus alunos. Professor e professora, cuide deles. Visite-os. Faça contato com eles. Isso vai fazer com que a sua classe tenha mais dinamismo, mais interesse. E sem dúvida alguma, vocês serão mais abençoados. Tá certo? Foi bom falar contigo, viu? Foi bom estar com você nesse momento. Semanalmente nos encontramos aqui. Eu te aguardo aqui na semana que vem para mais uma das informações e dicas que lhe ajudarão no seu trabalho na liderança da Escola Sabatina. Um abraço, Deus te abençoe e nos encontraremos aqui na próxima semana.